Saúdo a igreja online com a paz do Senhor. Nesse momento vamos meditar na palavra de Deus com o tema o fim. O texto-chave está aqui em Mateus 24, versículo 12 a 14, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, nós vemos aqui, irmãos, que independentemente das pessoas aceitarem ou não, o evangelho ele vai ser pregado como testemunho a todos, né? Porque ninguém vai dizer assim, eu não sabia, ninguém me falou, todos vão ter conhecimento. Alguns, né, têm tampado seus ouvidos para não ouvir a mensagem, né, a pregação do evangelho eterno, o evangelho do reino. Outros simplesmente entra no ouvido e sai no outro, né? Não, mesmo que ele escuta, mas ele não coloca aquilo no coração para viver aquele evangelho. Ele tem todo o conhecimento do evangelho, mas não quer colocar em prática. E tem aqueles que também até iniciam a sua jornada cristã, mas não persevera até o fim, né? E por isso perde sua coroa da vida, porque aqui diz que quem vai ser salvo são os que perseverar até o fim. E esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo, né? Mas depois que esse evangelho for pregado, então virá o fim. E aqui falando sobre a iniquidade, que o amor de muitos iriam esfriar por conta da iniquidade, o amor ele se esfria no coração da maioria das pessoas que se preocupam mais com links das redes sociais do que com os gritos de socorro da casa ao lado. São verdadeiros zumbis que povoam ruas e praças, né? Nós temos o exemplo aí de os usuários de droga, né? Seus corpos emagrecidos, eles caminham assustadoramente, né? Seus lábios estão ressecados e eles clamam por dinheiro, mas não para saciar sua fome, mas para buscar o próximo cigarro, a próxima pedra, o gole de álcool, né? O cheiro do pó, que vai saciar o seu vício e que vai também deixar um vazio devastador dentro do seu interior. Suas pontes com o passado já estão destruídas, já não tem esperança para o futuro. E também nós vemos, irmãos, que assim as pessoas elas vão vivendo, né? Muitas vezes fazendo também negócio com a religião. Pessoas que dizem, eu determino, eu profetizo, né? Deus tem que fazer isso, né? Tenha fé, dê tanto que Deus vai curar você, que Deus vai lhe abençoar. Então, a fé aí, ela é confundida com a presunção e em vez de casas de oração, muitas igrejas têm se tornado covis de ladrão, como o próprio Jesus falou lá em Mateus 21, versículo 13. A palavra de Deus ela tem sido distorcida e tem sido mal interpretada. Aqui em Apocalipse 1, capítulo do 1 ao 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, aqui está falando sobre o tempo do fim, que está próximo, né? Fala da revelação que Deus ele envia por intermédio de Jesus e que por intermédio do anjo entrega ali a João, né, naquela visão, e que são bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que não tampam seus ouvidos para ouvir, né, a palavra de Deus, aqueles que estão abertos à percepção do Espírito Santo, para que eles venham aprender qual é a vontade de Deus, para que eles venham ouvir as palavras de Deus e também as advertências, porque as profecias para o tempo do fim são advertências. E aqueles que procuram ouvir, que procuram ler, e também guardar, né? Cumprir, observar, obedecer. Aqui diz que esses são bem-aventurados.
E também, irmãos, uma coisa muito importante é que aqui diz assim, as palavras dessa profecia, elas são as coisas que devem, né, acontecer, né? Deus, ele enviou e notificou a João as coisas, o versículo 1, né? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, desde a época do apóstolo João, lá no século 100, ele foi o último apóstolo a morrer e o único que morreu de morte natural. Ele ele diz que essa revelação ela foi dada para mostrar as coisas que breve devem acontecer. Então, partindo do tempo dele até os nossos dias, até Cristo voltar, então Deus ele tem revelado tudo que vai acontecer, né? E esse nós chamamos agora esse período de tempo do fim. Quando nós vamos, irmãos, olhar um pouquinho o mundo, né, como o mundo está, muitos se perguntam por que e para que viver. Pessoas acamadas, idosos, os que têm necessidades especiais se questionam sobre a razão da existência. Muitos outros, em situações mais favoráveis, não encontram sentido em trabalhar, em estudar, em ter uma família, em se relacionar com as pessoas, né? Eles estão depressivos, eles estão desmotivados, eles estão sem esperança, não têm um senso de realização, uma percepção de progresso e de avanço, pelo simples fato de não saberem para onde estão indo. Nós vimos também muitas mudanças constantes na sociedade, desde aquele atentado da Torre Gêmeas, né, isso em Manhattan, nos Estados Unidos, lá em Nova York, as Torres Gêmeas. Nós vivemos ali constantemente, né, falando sobre ali homens-bombas, terrorismo, né, o Islã que tem perseguido os cristãos. Então, a mídia ela sempre está aberta a mostrar, né, o que acontece do outro lado do mundo. Pessoas que são queimadas vivas, que são apedrejadas, que são mortas, simplesmente porque seguem o cristianismo. A terra dá sinais de que as coisas não vão bem. Nós vimos aí mudanças climáticas, né? Teve aquele fogo que queimou, devorou muita parte ali dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também teve ali o Pantanal, né? Que foi muito danificado pelo fogo. E as pedras e as perdas e lutas deste mundo conturbado têm seu impacto no espírito humano, com o aumento de depressão e da ansiedade. Nós vemos aí o aumento do desemprego, da violência, da insegurança. O mundo ele está como que desgovernado. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não querem seguir as advertências de Deus. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriaria em muitos corações. Então, nós vimos que pessoas elas sofrem sozinhas com seus problemas porque não têm com quem compartilhar. Calam suas lágrimas, trabalham duro, buscam uma carreira bem-sucedida, mas seus sentimentos estão amortecidos e se esfriam pelo medo de amar. São pessoas que colocam capas, né, para se proteger. E nisso, quando elas procuram colocar essas capas, essas armaduras para se proteger, então elas não querem ser feridas e por isso aí ela também não ama, ela não demonstra sentimento, ela não demonstra amor, né? Ela se torna indiferente. E isso faz a pessoa adoecer, né? Porque Deus ele criou o ser humano para se socializar, para amar, para compartilhar. O soberano do universo, ele se importa conosco, ele se importa com as nossas pequenas e grandes preocupações. Na perspectiva bíblica, existe uma distinção muito clara entre as coisas que são vivas e as que não são vivas, entre a criação e o Criador. Precisamos tomar cuidado para não confundir as coisas e passar a acreditar em fábulas. Nós vimos aí a teoria do evolucionismo, né, em que eles desacreditam no Deus Criador e querem tornar isso uma ciência, né? Fazendo com que o que é verdade se torne fábula e fábulas, mentiras, né, se tornem verdades a ponto de se ensinar isso nas escolas, nas universidades, como sendo verdades. E nós sabemos que teoria são ideias não comprovadas, né? Mas eles querem fazer com que a teoria da evolução seja aceita como uma verdade, enquanto que a teoria criacionismo seja aceita como uma fábula.
Então, é uma inversão de valores. Quando nós vamos, irmãos, para o livro de Daniel, no capítulo 2, nós encontramos falando o seguinte. Aqui diz assim que o rei Nabucodonosor de Babilônia, ele teve um sonho. E o versículo 36 ao 43 diz assim: Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmuiça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmuiçará. Quanto ao que vistes os pés e dos artelhos, que são os dedos no caso, né? Em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte como outra e será frágil por outra. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E aqui está falando sobre a história mundial, né? Desde Babilônia, o primeiro império mundial, até o tempo que nós estamos vivendo, né? Que nós temos aí os países europeus que foram divididos pelas tribos bárbaras depois que caiu o último império mundial, que foi Roma. E o versículo 44, ele termina de modo esplêndido, dizendo assim: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmuiçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, aqui diz que nesse período, né, da Europa, que é dividida naqueles pequenos reinos, nós vimos ali Alemanha, Suíça, Portugal, todos aqueles pequenos reinos formando ali a Europa, diz que nos dias desse rei, então haverá o quê? O reino de Deus que será implantado e que não será substituído, porque ele vai existir para sempre. Nós vimos que a Babilônia ela existiu em 605 a 539 a.C., foi substituído pelos Medos e Persas em 539 a 531 a.C., que também foram depois vencidos pela Grécia, ou Império Grego-Macedônio, em 331 a 168 a.C., e por fim chegou Roma, que foi o período em que Cristo esteve aqui, né, do ano 168 a 476 depois de Cristo. E os três primeiros são mencionados por nome no livro de Daniel, nos capítulos 2 e no capítulo 8. Todos eles subjugaram o povo judeu e perseguiram em algum momento. O Império Romano, o último da lista, seria o mais feroz, como descreve lá em Daniel capítulo 7. Os romanos crucificaram a Jesus, destruíram Jerusalém, baniram os judeus da sua terra e perseguiram os cristãos por séculos. Os pés de ferro e barro representam a última fase da história humana. A França, ela com Napoleão Bonaparte, a Alemanha com Hitler, tentaram impor um domínio, né, mundial, mas eles esbarraram nessa profecia, que depois daquele reino da Europa ser dividido, não mais haveria um império mundial. Poderosos exércitos muçulmanos tentaram dominar a Europa repetidas vezes, mas sem sucesso. Por outro lado, o Oriente Médio, a Ásia, a América, a África também não se sujeitaram por muito tempo à Europa colonista. Embora todos os reis europeus tivessem parentesco entre si no século XIX, nenhum deles conseguiu formar um governo único. Então, nós vimos que a profecia, ela se cumpre. E nós vimos também, irmãos, que Cristo, ele aparece
como aquele que vem restaurar esse reino com a sua segunda vinda. E ele se importa conosco, né? Ele é firme, ele é amoroso, ele é seguro, sua personalidade é equilibrada, o seu poder de atração eram praticamente irresistíveis. Tinha um mundo a seus pés, sua vida dividiu a história, mas ele entregou voluntariamente a sua vida na cruz. Ele foi levantado com os braços abertos e as mãos foram furadas como um sinal inconfundível do amor de Deus pela humanidade. Quanto mais perto nós ficamos de Jesus, mais perto nós vamos nos aproximar dos outros. Por quê? Porque Cristo ele não tinha preconceito. Ele falava a prostitutas como também às mulheres de bem. Ele pregava tanto a homens religiosos como também a cobradores de impostos. Ele amou a todos, ele pregou para todos. E o evangelho, ele é para toda a humanidade. Que possamos, irmãos, refletir esse amor de Cristo, trazer anelo, trazer uma palavra de paz, de conforto para aqueles que estão caminhando para a destruição, né? Que não têm mais esperança, que estão desanimados, que estão abatidos, que nós possamos socorrer essas pessoas, assim como Cristo também socorreu, né? Porque ele cativava pequenos e grandes, mestres e iletrados, militares e civis, romanos, judeus, céticos e religiosos, ricos, pobres, velhos, novos, todos eles eram abraçados por Cristo. Ele era amável, né, com aqueles que eram marginalizados. Ele sempre tinha uma palavra de esperança. E que possamos, irmãos, pregar esse evangelho, porque esse é o último sinal e então virá o fim. Que Deus nos abençoe. Could say when you're sleeping I'm awake, tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life, will you make it to the